Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Renato Janine Ribeiro, bom dia. Professor, muito tem se discutido a questão da reforma da Previdência. Mas para o senhor, a reforma da Previdência ela é apenas uma questão econômica, uma questão monetária, ou ela vai muito além e ela é principalmente uma questão social? A questão da reforma da Previdência é discutida como se fosse uma questão contábil ou uma questão econômica, quando na verdade é uma questão de impacto social e político o mais forte. Eu vou explicar um pouco, partindo inclusive do ponto que nela seria mais positivo e mais justo, que é o aumento da idade para a aposentadoria, que passaria a ser de 62 anos para as mulheres, 65 para os homens, uma vez que aumentou a expectativa de vida dos brasileiros. Porém, quando se faz esse número para todas as pessoas, em princípio, o que se esquece é o seguinte: a expectativa de vida num bairro rico e num bairro pobre na própria cidade de São Paulo pode variar 20 anos. Pode ser de 50 e poucos anos num bairro e estar perto dos 80 em outro bairro. Então, uma aposentadoria aos 62 anos tem um significado totalmente diferente para um bairro em que as pessoas já terão morrido, as mulheres já terão morrido, os homens já terão morrido, e num bairro em que as pessoas poderão ainda viver 10, 15 anos. Bom, claro que você pode dizer, como que vai se distinguir isso? Como se vai saber qual a expectativa de vida de uma pessoa? Bem, o governo tem bancos de dados, a começar pelo próprio recenseamento e por inúmeros outros levantamentos que IBGE, que ministérios têm, que indicam grau de pobreza, grau de vulnerabilidade, etc., que permitem estabelecer certos padrões, certos parâmetros que tornariam mais justa a fixação da idade mínima para aposentadoria. Não estou contra a fixação de uma idade mínima, mas eu acho que a fixação de uma idade mínima igual para todas as pessoas é tratar igualmente os desiguais, o que é um grande erro do ponto de vista da justiça. Do ponto de vista da justiça, você tem que justamente tratar desigualmente os desiguais para que não produza uma acentuação da desigualdade em vez de uma redução dela. Esse é um dos casos que a gente tem. Também temos a questão da supressão ou redução da aposentadoria rural, benefício de prestação continuada e, pior de tudo, a questão da capitalização. A capitalização significa que quem se inscrever na Previdencial a partir de agora, por exemplo, vai receber na hora da aposentadoria apenas o que essa pessoa economizou ao longo da vida. Apenas isso, segundo com juros, correções, etc., mas ela provavelmente será obrigada a aplicar num banco de uma determinada seleção. Isso praticamente acaba com o caráter de solidariedade da Previdência Social. Previdência Social é um sistema no qual você tem muitos contribuindo para que os mais necessitados recebam em compensação dos mais afortunados. No Brasil já não é assim, mas vai acentuar ainda mais. Em outras palavras, na prática, é como se cada um fizesse seu próprio pecúlio. Se for para fazer o próprio pecúlio, acabou a ideia de previdencial. Voltamos ao começo do século XX. Você economiza para o futuro e aí o ideal mesmo é você construir um sobrado para alugar, que era o que havia antes, que era a saída. Durante muito tempo no Brasil, era você ter uma propriedade que você aluga e da qual você se mantém. Note-se também que a capitalização seria menos injusta se ela tivesse uma contribuição tanto do empregado quanto do empregador. Quer dizer, eu coloco como empregado 10%, 15%, não sei qual seria o valor, e o empregador coloca isso até um pouco mais, como acontece hoje em muitas contribuições, tipo 8% do empregado, 12% do empregador doméstico. Mas, se como está na proposta, apenas o empregado vai cooperar, então por que ele terá que fazer esse pecúlio em vez dele simplesmente construir o seu imóvel, dado que não terá garantia nenhuma de mais dinheiro do que isso, estará sujeito, além disso, sua aplicação aos infortúnios do mercado. Se o banco falir, se houver uma grande crise econômica, pode ser que ele perca tudo isso. Não existe a garantia contra esses vendavais, e no prazo de 40 anos, ou 30 anos, ou 50 anos até a aposentadoria, é muito difícil não termos alguma grande crise. Em outras palavras, essa Previdência Social, como se propõe, não é um projeto ético, não é um projeto socialmente justo, e tem que ser muito modificado para merecer alguma dignidade. Esse foi o professor Renato Janine Ribeiro, que conversou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.